Seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui, Mesa Certa, hoje num formato diferente. Se você não me conhece, prazer, Rodolfo dos Anjos. Estou aqui com o meu amigo Luiz. Luiz hoje não vai ser o meu convidado, ele vai ser o meu host aqui, né, do podcast, vamos chamar assim. Qual que é a ideia desse podcast hoje? Eu quero fazer perguntas e respostas. Normalmente eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @Rodolfo dos Anjos Oficial. Só que, de vez em quando, dependendo da minha rotina, eu não consigo responder a todas as perguntas. Então, eu tive uma ideia. Vou fazer um teste. Vou fazer um podcast respondendo a todas as perguntas que me fazem normalmente quando eu abro uma caixinha de perguntas. E o meu amigo Luiz vai ser o meu entrevistador, né, Luiz? O Luiz vai ser o cara da entrevista aqui hoje. Então, ele vai pegar as perguntas, vai mandar aqui, vai ler as perguntas. E se você tiver alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Também aproveita, já me segue lá no meu Instagram, @Rodolfo dos Anjos Oficial. Quando eu fizer uma caixinha, você pode perguntar. Normalmente eu respondo por lá. Mas, de vez em quando eu vou... Vamos ver se vai ser legal esse formato. Quero saber a sua opinião. Curte, depois que acabar aqui, curte, deixe seu comentário se foi bom, se não foi bom. Que aí a gente pode repetir a dose. Beleza, Luiz? Luiz vai pegar as perguntas aqui agora, vai perguntando e eu vou respondendo. Manda bala, meu amigo. Qualquer uma aqui mesmo? Escolhe qualquer uma e vambora. Vamos ver aqui uma Sem boa. filtro. Rodolfo, a Amanda perguntou bem assim: como conseguir o atestado de capacidade técnica? Olha, o atestado de capacidade técnica é um documento que pode ser necessário ou não para você participar de uma disputa. Então, quem está começando agora, o que pode fazer? Pode ou procurar oportunidades que não peçam atestado de capacidade técnica, né, e começar por essas oportunidades, fazendo as vendas por lá, e conquistando os atestados, ou o que ela pode fazer? Vendendo ou para pessoas jurídicas, né, focando em pessoas jurídicas, empresas, né, no caso do mercado privado, ou fazendo, às vezes, uma doação também para empresas do mercado privado. Você consegue um atestado das duas formas. Então, você vai, vamos supor que eu quero começar a vender copo. Então, eu nunca vendi copo antes, eu compro um copo, chego para a tua empresa, por exemplo, Luiz, e falo: olha, Luiz, eu estou querendo vender copo, né, para participar de uma licitação. Você compra copo, normalmente você compra os meus copos, eu vou vender a preço de custo para você. E o que é que você vai fazer? Você vai comprar de mim, né? E você vai me fornecer esse atestado. E o que eu vou fazer? Vou emitir as notas fiscais, todo o processo certinho. E aí eu vou conseguir ter um atestado de capacidade técnica, tranquilo. Dessa forma eu já consigo buscar novas oportunidades, se necessário, a partir desse atestado que eu fiz dessa forma, vendendo para pessoas do mercado privado. Ou procurando oportunidades que não peçam atestado, e assim a gente vai crescendo os atestados dessa forma. Ou mercado privado, pessoas jurídicas do mercado privado, ou procurando oportunidades que não peçam atestado. Mas não é um impeditivo, é importante deixar isso claro. Tem oportunidades que não pedem atestado, que dá para começar por lá. Isso que é bom, Rodolfo. Como você saiu dos 70k em dívidas? Tá. Basicamente, o que eu fiz? Eu vendi o ativo mais importante que eu tenho, que você tem, né, que você pode conquistar, que é o conhecimento. Eu já sabia, né, participar de licitações. Eu quebrei 2 vezes, né? Eu quebrei uma vez com o meu primo. Ele tinha uma transportadora, a Braijet, ele era de Manaus, eu sou de Manaus. Ele estava trazendo essa transportadora para Brasília, expandindo a operação, e ele morreu naquele acidente da Gol, que teve com o Jato Legacy. E eu entendia de transporte, a partir disso, né, eu comecei a entender de transporte e licitação, montei a minha transportadora. Quebrei também. Nessa segunda quebra, eu fiquei meio desolado. Não sei se você já teve a oportunidade de quebrar, né? Mas eu fiquei bem desolado, mas eu tinha o conhecimento. Pensei, caramba, e agora? O que eu faço? Saí de um negócio, acabar de quebrar uma dívida. Eu comecei a procurar empresas para fazer a gestão de licitação. O que é a gestão de licitação? Eu vou representar essas empresas na licitação. Basicamente, o que você precisa de conhecimento? Entender do processo. Olha, assim que participa, faz isso, faz aquilo outro. Faz a empresa ter resultado e a empresa normalmente paga uma comissão naquela venda. Então, ela vai te pagar pelo resultado que você faz ela gerar. E eu comecei a crescer dessa forma. Comecei a fazer gestão para várias empresas, fui recebendo as minhas comissões e em algum momento eu olhei assim e pensei, poxa, estou fazendo pelos outros, está dando certo, mas o dinheiro mesmo, quem está ganhando são eles. Então, o que eu resolvi fazer? Vamos voltar às origens. Então, eu comecei a participar com a minha empresa, né, seguindo o modelo que eu chamo modelo Y. Eu tanto participo com a minha empresa quanto faço a gestão de licitação. Mas só com a gestão de licitação eu já consegui sair das dívidas. Então, a primeira coisa que eu fiz, comecei a vender meu conhecimento fazendo gestão de licitação para as empresas. E aí depois eu comecei a participar com a minha empresa e a gestão, fazendo gestão também para outras empresas e estou onde eu estou hoje. Rodolfo, um advogado aqui que perguntou agora, ó. A melhor forma de encontrar e prospectar desconhecidos. Beleza, vamos pensar na gestão de licitação. Provavelmente ele está pensando na gestão. Eu vejo que tem 2 possibilidades de você prospectar na gestão.
A primeira possibilidade, você vai prospectar empresas que não vendem para o governo ainda. Hoje no Brasil nós temos mais de 20 milhões de CNPJs abertos. Essas empresas, você acha que elas querem vender? Tu acha que elas querem faturar mais? Tu conhece alguma empresa que não quer vender mais? Não. Toda empresa quer faturar mais. O coração da venda da empresa é a venda. Então, essas empresas que desconhecem o mercado, você vai fazer uma abordagem apresentando a oportunidade. Olha, existe um mercado que você pode estar atuando, um mercado que movimenta tantos milhões de reais. Todos os dias tem milhares de oportunidades para você vender. Então, você vai vender a oportunidade. Por outro lado, existem empresas que já estão atuando no mercado, né? Nós temos hoje aí umas 300, 400 mil empresas no máximo participando das licitações. Então tem pouca empresa participando, mas a maioria dessas empresas está cometendo erro. Elas não buscam se capacitar para participar de uma licitação. Elas não lêem edital, elas não têm um processo, elas não fazem análise de mercado, elas não fazem uma boa composição de preço. Então, o que você pode fazer? Você pode procurar, né, olhando histórico, acompanhando oportunidades, as empresas que estão perdendo oportunidades porque não estão acompanhando. E aí você vai vender o seu serviço justamente para essas empresas que estão sendo desclassificadas, estão perdendo porque não seguem o processo. Então, você pode tanto procurar empresas que não participam, apresentando a oportunidade, e empresas que já participam, você vai justamente na dor. Qual que é a dor do cara? Ele está perdendo a oportunidade. Ele poderia estar ganhando os contratos, mas está perdendo por alguma falha da equipe, por alguma falha no processo. Então você pode mostrar para ele, olha, você poderia estar faturando 2, 3, 4, 5 vezes mais se você ajustasse pequenos pontos no seu processo. E aí você faz essa empresa ter mais resultado e ganha dessa forma. Então, ou procura empresas que vendem, ou procura empresas que não vendem. Rodolfo, olha essa pergunta aqui do Romário. O Antecipagov do governo entra em vigor quando? E se tem novas regras que ele quer saber. O Antecipagov, ele já funciona, tá? Mas vamos explicar o que é o Antecipagov. O Antecipagov é uma antecipação que o governo faz das notas de empenho. Então vamos supor que tu faz uma venda de 10 mil reais. Tu fez uma venda de 10 mil reais em copo, recebeu um empenho de 10 mil. Você pode solicitar no Antecipagov a antecipação do valor. Então você pode chegar lá no Antecipagov e falar, olha, eu tenho esse empenho aqui, eu tenho esse pedido, eu quero antecipar uma parte dele. Você pode antecipar no Antecipagov até 70% do valor. Então, no caso, eu poderia estar solicitando antecipadamente até 7 mil reais. Então, eu poderia, antes de comprar o produto, no caso, né, e também serve para serviço, eu poderia estar solicitando esse valor antecipado para eu comprar o produto. Depois que eu recebesse, né, eu pagaria o empréstimo. Seria um empréstimo que eu faço, só que a garantia desse empréstimo é o empenho, é o pedido do governo. Isso já está funcionando hoje. Só o que acontece, né? Eu sempre falo isso, o governo é uma mãe, né? Ele está sempre querendo ajudar o empreendedor. Ele está expandindo o Antecipagov. Então, hoje, o Antecipagov ele funciona para órgãos CISG, né? São alguns poucos órgãos. E agora está tendo uma expansão para todas as esferas. Se eu não me engano, a partir de julho, o Antecipagov já vai ter essa expansão para prefeituras, para estados. Então ele está passando por um processo de expansão. Isso facilita muito, porque hoje ele é um pouco restrito para alguns órgãos e vai ter essa abertura para outros órgãos também estarem aceitando aí o Antecipagov, que facilita muito a vida de nós fornecedores. Rodolfo, e a Gilvan, que quer saber se é simples como você fala. Tá, vamos lá. Eu não acredito em dinheiro fácil. Se em algum momento na vida alguém falar para você, olha, você vai ganhar dinheiro fácil sem fazer nada, você vai ganhar dinheiro fácil sentado, você vai ganhar dinheiro fácil apostando, corre, que normalmente é golpe. É muito diferente, né, de ser simples, né, de ser algo fácil, vamos colocar assim, que seja dinheiro fácil. Vender para o governo é algo que vai precisar de determinação, vai precisar de dedicação, é o trabalho, mas é extremamente simples. Basicamente, o que você vai ter que fazer? Achar uma oportunidade no portal, procurar um fornecedor, fazer uma parceria com esse fornecedor, fazer uma composição de preço, se cadastrar no portal, participar de uma disputa, né, e não necessariamente você precisa ficar em primeiro para ganhar, aguardar ali a sua convocação, mandar a proposta, homologar para você, receber o empenho, o pedido, entregar no órgão e receber. Pronto. Esse é o processo que você vai fazer. E esse é o processo que você vai seguir para vender para o governo. Ele é simples? Só isso. É simples, é só isso. Pois é. Só que dá trabalho. Então é importante ter essa diferença. O processo ele é simples, mas você vai ter um trabalho. É o trabalho que você vai ter que fazer. Você vai precisar de dedicação, você vai passar por dificuldade, mas é extremamente simples. Claro. Rodolfo, e o Alan que quer saber como compensar bem nas dispensas? Começar bem na dispensa? Primeira coisa, isso tanto para dispensa quanto para pregão, para qualquer coisa. Tenha um objetivo definido.
Para você começar bem nas licitações, para vender para o governo, você tem que ter uma meta. Por que isso é importante? Todos os dias você vai ter milhares de dispensas disponíveis para você. Será que todas fazem sentido para você? Não. Qual que é a meta, a sua meta de faturamento? Eu quero faturar 10 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. Beleza, faz sentido você participar de dispensas de 50 reais, de 60 reais, de 80 reais? Na minha opinião, não. Então, você vai participar de oportunidades que te aproximem do seu objetivo da forma mais rápida possível. Então, você vai escolher oportunidades ali de R$1.000, R$2.000, R$5.000, às vezes R$10.000. Por quê? Você já consegue chegar no seu objetivo de uma forma muito mais rápida. Então, para você começar do jeito certo, tem uma meta definida. A partir dessa meta, você vai definir a sua estratégia de participação. Vou procurar oportunidades de produto, por exemplo, ou serviço, dependendo do que você vender. Oportunidade de produtos de, no mínimo, tantos R$1.000. Por quê? Porque você sabe que todas aquelas oportunidades que você vai participar, você não vai ganhar todas. Você vai ganhar, às vezes, ali, participar de 3 para fechar uma, 4 para fechar uma. Então, você vai ter uma noção. Beleza, se eu vou participar de oportunidades de 5 mil, por exemplo, e a cada 4 oportunidades que eu participo eu ganho uma, eu vou ter que participar de 8 para eu chegar na minha meta de 10 mil. Participo de 8, ganho 2, bato a minha meta de faturamento de 10 mil. Então, a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, fica muito mais fácil de você definir o caminho que você vai fazer. Verdade. Então, tem uma meta e a partir dessa meta defina a sua estratégia de atuação. Entendi. E Rodolfo, essa aqui até eu quero saber. A Paola está perguntando, é melhor vender para o Estado ou a nível federal? Depende. A grande verdade é que quando a gente pensa em vender para o governo, você não tem barreira geográfica. Então, assim, na minha opinião, não importa se você vai vender para o governo federal, se você vai vender para o seu estado. O importante é você ter a sua meta definida e a partir desses resultados, né, a partir das oportunidades que você participa, independente de onde seja, você consiga chegar na sua meta. Mas é importante, principalmente quando você vai para órgãos estaduais, órgãos municipais, você sempre estudar o órgão, questão financeira. Tá? Porque às vezes o órgão está ali com alguma dificuldade, ele está ali com alguma, eventualmente, não uma restrição, mas ele está com alguma, não está recebendo uma verba, então pode ser que isso é exceção, tenha algum tipo de atraso. Então, você não vai ficar sem receber, deixar isso claro, você não vai ficar sem receber, mas pode ser que tenha algum tipo de atraso. Então, estude o órgão, principalmente quando você vai vender ele para uma prefeitura, alguma coisa assim, para você saber como que está a saúde financeira daquele órgão. Normalmente, um órgão federal não tem esse problema. Então, Rodolfo, eu quero ficar tranquilo, não quero ter essa preocupação de estudar o órgão, então vende para o órgão federal que você vai ficar tranquilo. Mas, de uma forma geral, na minha visão, não importa para onde você vende. O importante é você estar alinhado com a sua meta e atingir o seu resultado de faturamento. Eu vendo no Brasil inteiro, para todos os órgãos, seja federal, estadual, municipal, não vejo o porquê não vender. E sim aproveitar as oportunidades para chegar na meta. O que eu realmente olho é a meta e eu persigo a minha meta. Rodolfo, o Vavá perguntou assim, como faz para o órgão liberar a antecipação para a Broad Factor? Tem alguma ligação no órgão? Ou tem que fazer alguma ligação no órgão solicitando? Não, o que acontece? Para você solicitar na Broad Factor a antecipação de recebível, você tem que ir na própria Broad Factor e fazer essa solicitação. Tem que ir lá? Não. Na internet, né? Online. Não precisa ir fisicamente. Você vai no site da Broad Factor, faz o seu credenciamento e a ideia da Broad Factor é muito semelhante à do Antecipagov. Só que a Broad Factor é uma instituição privada. A ideia é, tem o seu empenho, chega na Broad Factor e solicita a antecipação. Ela vai fazer a avaliação, né, da sua empresa e tudo mais e vai ver, né, se faz sentido avaliar, se faz sentido fazer um empréstimo, vai analisar a sua documentação, tudo certinho. Hoje a Broad Factor ela faz essa antecipação para todas as esferas, né? Em breve o Antecipagov também vai fazer, mas hoje a Broad Factor faz para todas as esferas, seja estadual, municipal, federal, e ela faz a antecipação de até 100% da nota de empenho. Então o valor lá é maior do que o valor do Antecipagov. Tá? Mas basicamente entra no site e fazer a solicitação por lá, e você vai ter as respostas lá, com o processo todinho por lá. Rodolfo, e o Edenilson está querendo saber aqui. Existem alguns órgãos ou prefeituras que atrasam o pagamento? Existem sim alguns órgãos que atrasam o pagamento, mas são a exceção. Como que você pode se blindar nesses órgãos?
Todo órgão público, ele tem ali um mecanismo que você pode estar consultando, né, a saúde financeira do órgão, você pode estar fazendo algumas pesquisas, né, você pode estar solicitando via lei de acesso à informação. Se você quiser consultar as prefeituras, hoje você também tem ali o CAPAG, né, que mostra a capacidade de pagamento do órgão. Então, órgãos ali que tem uma letra C para baixo, muita atenção na hora de você vender. Faz sentido deixar de vender para esse órgão? Depende, você que vai escolher. O que você tem que entender? Poxa, esse órgão aqui eu corro um risco, né, dele atrasar 30 dias, 40 dias. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar de vender? Não, eu vou remunerar o meu dinheiro pelo tempo, né? No final das contas, é isso que importa, né? Você vai receber pelo, vamos colocar assim, possível atraso. Então, você coloca lá na sua precificação, olha, quanto que eu quero que meu dinheiro renda caso atrase 30 dias. Quero que ele renda 3, 4, 5% a mais. Então, você coloca isso na sua precificação. Caso o órgão atrase, já está precificado esse possível atraso. Caso não, vira margem e aumenta a sua lucratividade. Ah, mas isso aí vai tornar o meu preço maior, não vou conseguir ser competitivo. Tudo bem, mas você está respaldado. Eu vejo que hoje muitas empresas que participam de licitação, elas não sabem nem compor um preço. Muitas compõem preço assim, vou comprar por 10, vou vender por 20, estou lucrando 10. Então ela não considera imposto, não considera frete, não considera várias coisas no processo de precificação. E aí, normalmente, a margem fica muito apertada e lá na frente ela se enrola. Ela não faz esse estudo de órgão. Então, quando você for vender para um órgão, uma prefeitura, principalmente prefeituras menores, estuda, analisa, consulta outros fornecedores, faz uma solicitação via lei de acesso à informação, usa o CAPAG para você saber, cara, esse cara aqui ele tá em dia com a parte financeira dele, tá com algum problema? Putz, tá com uma nota ruim. E se tiver com uma nota ruim, você avalia. Quero vender, beleza, vou precificar aqui um valor a mais. Não quero correr risco nenhum. Deixe de vender porque tem muita oportunidade. Basicamente, é isso que você tem que fazer. Entendi. E a Fernanda, que está querendo saber assim. Quais os custos para vender para o governo? Contador, sistema, capital, etc. Para você vender para o governo, diferente do modelo tradicional, você não tem um investimento alto. O investimento ele é muito baixo. Então vamos lá, se você for abrir um MEI, começar com um MEI, dá para começar com um MEI? Dá. Você vai pagar ali o custo mensal do MEI, né? Eu acho que é uns 80, menos de R$80 que você vai ter do MEI ali, uma taxa que você paga. Que mais de custo você vai ter? Se você tiver na sua casa um computador, já que você usa no seu dia a dia, com acesso à internet, vamos considerar que você não vai gastar com isso. Você já tem, então não vai ter esse custo. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar as oportunidades na internet, nos portais, portal de compras do governo federal, portal de compras públicas, os vários portais que tem. Olhou uma oportunidade, achou uma que faz sentido para você, seja pregão, seja dispensa, que você consiga participar, você vai cotar preço com o fornecedor. Então, liga para o fornecedor, pede preço para ele, ele vai te passar um preço. A partir disso, você vai fazer uma composição de preço, vai cadastrar, vai participar, vai homologar para você. Né? Na disputa, você pode ou não ficar em primeiro, mas você ganhou. Até agora, você não gastou nada, você não desembolsou nada. Você recebeu o pedido, o empenho do órgão. Aí sim, você vai precisar pagar ali o fornecedor para ele te entregar o produto para você entregar no órgão. Então, você vai ter o custo da compra, o frete ali e posteriormente o imposto. Mas tudo isso aconteceu depois que a venda já estava feita. Né? Você não gastou para comprar o produto e torcer para conseguir vender. Você não gastou com marketing, você não gastou com funcionário, você não gastou com loja física. Então, se você está fazendo de casa, abriu o MEI e está fazendo de casa, basicamente computador, com acesso à internet, se você já tiver, você já tem tudo para participar. Se você tem uma empresa, você já tem um negócio, basicamente é plugar esse novo canal de vendas, esse novo motor de vendas na sua empresa, que é basicamente achar a oportunidade de cadastrar, participar e ganhar. É só depois que você efetivamente ganha a disputa, que chega o pedido para você, que você vai ter algum custo realmente para fazer o negócio acontecer. Mas contador, o MEI não precisa necessariamente de um computador. Mas eu preciso ali gastar com energia, internet. Se você já tiver isso na sua casa e quiser começar, vamos considerar assim que no começo você usa o que você já tem. Então esse custo já está aí na sua realidade. Então basicamente seria só o custo da compra ali depois. Se você já tem um negócio, só um a mais aí na sua operação que já está rodando. Seria mais ou menos esse o custo mesmo. E a Cris, que está começando agora aqui, Rodolfo, ela perguntou assim: o que exatamente eu irei vender para o governo? Poderia me explicar um pouco? Você não precisa se preocupar em saber o que você vai vender. O grande segredo de você vender para o governo é você vender o que ele quer comprar.
Você tem que entender que quando a gente fala de governo, a gente está falando de órgãos públicos. Todos os dias, os órgãos públicos, eles divulgam o que eles querem comprar, seja produto, seja serviço. Então ele vai falar, eu preciso de uma empresa que me venda microfone, eu preciso de uma empresa que me venda copo, eu preciso de uma empresa que venda televisor, eu preciso de uma empresa que me venda mesa, eu preciso de uma empresa que me preste serviço de limpeza, eu preciso de uma empresa... Ele vai falando, alguém me vende, 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 alguém me vende. O que você vai fazer? Ah, beleza, o que esse cara está querendo comprar? Ah, ele quer comprar copo. Eu consigo arrumar um fornecedor de copo? Pô, consigo. Vou fazer uma parceria com o fornecedor e vou vender o copo para ele. Opa, eu te vendo copo. Ah, você quer comprar um microfone? Eu te vendo o microfone. Você quer comprar um suporte de microfone? Eu te vendo. Quer comprar uma mesa? Eu te vendo. Então, o racional ele é diferente. O que é que eu vou vender? Não, eu vou ver o que ele quer comprar e vou vender o que ele quer comprar. E aí você vai só aproveitando as oportunidades, que são milhares todos os dias. Todos os dias você tem mais de 10 mil oportunidades nos mais variados portais. É só escolher o que você acha que você consegue arrumar um fornecedor que encaixa aí com você e vender. Basicamente esse que é o ponto. Por exemplo, eu vendo muito EPI de motociclismo. Sabe por quê? Por quê? Eu adoro moto. Adoro moto, entendo de moto. Já tive moto, né? Depois que eu tive a Maria Fernanda, minha primeira filha, eu vendi minha moto. Mas eu sempre gostei de moto, motociclismo, entendia muito, entendo muito essa parte de capacete. Peguei o conhecimento que eu tinha, tem muita demanda aqui, vou vender o que eu gosto, né? Minha paixão, vou pegar aqui e vender e comecei a crescer nesse sentido. Então eu não tive essa preocupação de, eu já tenho equipamento de moto. Não, será que tem essa demanda? Tem a demanda que, eu conheço aqui esse produto, dei match, pronto. Então, basicamente é isso. É entender que o governo, os órgãos públicos estão comprando de tudo e você pode escolher o que vender e vender. Basicamente é isso. Rodolfo, esse cara aqui que tá duvidando de você, ó. Chama Alexandre ele. Então você fala que não precisa de dinheiro para começar. Somente um notebook e internet. Explica aí. Vamos lá. Quando você começa a entender do mercado de vendas para o governo, você começa a enxergar muitas possibilidades. A maior possibilidade que você tem é de vender o seu conhecimento. Você tem que entender, lógico, do processo, sabendo como a dinâmica do mercado funciona, você pode vender o seu conhecimento. Existem hoje no Brasil milhares de empresas precisando aumentar faturamento, precisando ganhar mais dinheiro. Essas empresas desconhecem o mercado de vendas para o governo. Então, se você tiver o conhecimento tanto de prospectar essas empresas, quanto de você fazer essa empresa ter resultado, basicamente, o que você tem que fazer? Fazer uma abordagem a essas empresas e fazer com que elas ganhem as oportunidades. E você vai ser remunerado por isso. É como se fosse um corretor de imóveis. O corretor de imóveis, ele tem produto? Ele tem ali um escritório, não tem um escritório, mas ele tem. Basicamente, o que ele tem mesmo? É conhecimento. Ele sabe quem quer comprar uma casa, por exemplo, e quem quer vender uma casa. O que ele faz? Ele junta os dois e ganha uma comissão em cima da venda. A mesma coisa um gestor de licitações. Você tem aqui empresas querendo faturar mais e os órgãos públicos querendo comprar. E o que ele vai fazer? Ele vai juntar os dois. Vai juntar a necessidade dos órgãos com as empresas e vai ganhar uma comissão. Então, basicamente, o que o corretor tem? Ele tem o conhecimento. O gestor de licitações também, ele tem o conhecimento, ele sabe participar de oportunidades, sabe onde achar, sabe quem precisa faturar mais, junta os dois e ganha uma comissão. E o que ele precisa para achar as oportunidades? É só ter um acesso à internet, computador. O que ele precisa para achar as empresas? A mesma coisa. Então, partindo desse princípio, né, que você tenha um computador, que você tenha acesso à internet e principalmente que você tenha conhecimento de licitações, basicamente é isso que você vai precisar para começar. Porque você vai dar o match, você vai pegar o CNPJ da empresa, você vai ser como se fosse ali o departamento de licitações da empresa, vai participar pela empresa das licitações, vai receber um valor fixo, né? Normalmente esse valor aí começa em R$ 2.500 e vai receber uma comissão em cima de cada contrato fechado, varia aí de 3% a 5%. Então, o que você vai precisar para começar na gestão? Basicamente, o computador com acesso à internet. Eu tinha até essa dúvida, porque os fornecedores não vendem logo pro governo. Porque não é o modelo de negócio. Mas no caso dos fabricantes, não é o modelo de negócio dele. Tá. Porque olha só, para uma empresa vender para o governo, ela tem que entender do prazo de pagamento. Então, por exemplo, eu vendi para um órgão público. O órgão ele vai me dar um prazo para pagar. Eu entreguei o produto. Normalmente, ele pede ali 30 dias para me pagar. Então, às vezes, na média, normalmente pensando em pregão, são 15 dias. A dispensa, na média, 7 dias. Isso são dados dos meus alunos do Licitante Extremo. Né? Hoje o Licitante Extremo tem mais de 18 mil alunos. Na média, né, os prazos são esses. 15 dias para pregão e 7 dias para dispensa. Então, o fornecedor, o fabricante, ele quer fazer, às vezes, um dinheiro rápido, né? Ter uma movimentação do fluxo de caixa dele. Então, ele prefere vender para você à vista antecipado, a um preço mais baixo para você participar da licitação. Pensa comigo.
Porque, por exemplo, um fabricante de tintas, por exemplo, sei lá, uma Sherwin-Williams. Por que você não tem uma Sherwin-Williams em todos os lugares? Você tem lá uma Pepe Tinta, você tem uma Riacho Tinta, você tem uma loja que distribui ali e revende aquele produto. É o mesmo racional. Por que o cara não vai e monta loja, já que é tão lucrativo? Por que ele não vai lá e monta loja em todos os lugares? Ele está usando esses parceiros, essas lojas para revender os produtos dele. Porque é o modelo de negócio dele, né? Ele distribui dessa forma. Ele consegue ter um fluxo de caixa melhor dessa forma. A mesma coisa. Eu vejo fabricantes grandes entrar em licitação quando os negócios são gigantescos. Então, assim, quando o negócio é muito grande, é que eu vejo ali um fabricante ou outro entrando. Mas, normalmente, tipo assim, 98% das vezes são os distribuidores, fornecedores que estão ali participando. É difícil você ver realmente um fabricante ali participando, porque não é o modelo de negócio dele. E a Paula que mandou isso aqui. Quero começar, mas não entendo nadinha. Dicas? Dicas. Primeira coisa, definir a meta. É importante saber a meta que você tem. Claro. E definir, beleza, qual que é o momento que você está hoje? Você quer montar um negócio, ou se você já tem um negócio, ou não quero montar um negócio, não está no meu momento de montar um negócio. Por que é importante ter essa resposta? A partir do caminho que você definir, você vai ou abrir um MEI e começar a vender com a sua empresa, ou você vai fazer a gestão de licitação. Qual que é a grande diferença dos dois? Quando você vai com a sua empresa, o trabalho é todo seu. O trabalho maior é seu. Qual que seria esse trabalho maior? Comprar o produto, negociar com o fornecedor, fazer a entrega, ficar responsável por todo o ciclo acontecer. Só que a lucratividade é toda sua. Né? Você vai ter aí no mínimo, né? Isso aí é um dado dos alunos também, do Licitante STEM, você pode colocar aí no mínimo 30% de lucro. Então vamos supor, você faz uma venda de 10 mil reais. Você vai ter aproximadamente 3 mil reais de lucro. A gestão de licitação, você não vai ter todo o trabalho da execução do contrato. Você não se preocupa com a entrega, você não se preocupa com a emissão de nota, você não se preocupa com o fornecedor. O seu trabalho é fazer a empresa participar da disputa e ganhar. Esse é o seu trabalho. Começa na prospecção de oportunidade e acaba na homologação. Você faz isso N vezes. Só que normalmente você vai estar atrelado ali a um percentual do negócio, 3%. Então, vamos supor, você fecha uma disputa de 10 mil reais, você vai receber ali 300 reais. Você não me falha a cabeça aqui. É 300 reais que você recebe, 10 mil, 100 reais, 10%, 1%. 300. 300 reais, exatamente. Você vai receber 300 reais. O que tu prefere? Receber 3 mil tendo um trabalho maior ou 300 reais e tendo só um trabalho mental? 3 mil. Beleza, você prefere isso, mas tem gente que vai lá, não, eu prefiro fazer 300 reais. E a mesma coisa, você vai escalando, beleza, vamos supor que agora a gente vai para 100 mil. Se tu ganha um negócio de 100 mil, tu vai ter 30% de lucro, a tua lucratividade vai ser de 30 mil. Se você ganha uma dispensa, se você faz uma gestão de 100 mil, você vai ganhar 3 mil. Aí você que vai escolher qual caminho faz sentido para você. Então, quando você vende com a sua empresa, a lucratividade é toda sua, é maior, o trabalho também. Só que quando você vai para a gestão, né, o seu trabalho basicamente é intelectual. Só que você vai estar dependendo, né, do seu cliente, você vai estar dependendo do nicho do seu cliente, você vai ter muito volume de negócio, se ele vai ser competitivo, se ele vai querer realmente ganhar muitos contratos. Só que basicamente na gestão é só sentar no computador, ganhar, acabou, pronto, acabou, a vida que segue, vamos para o próximo. Quando você vai com a sua empresa, você vai ter que ter o trabalho, ligar para o fornecedor e tudo mais. Então, assim, é você definir, né, o que encaixa melhor com o seu momento atual. Ah, não, eu estou num momento tranquilo, eu quero realmente empreender, sempre foi meu sonho empreender. Putz, eu já empreendo, eu tenho uma empresa e quero aumentar o faturamento dela. Beleza, então vai com a sua empresa. Não, putz, eu estou aqui querendo fazer uma transição de carreira, não posso abrir uma empresa agora, então eu faço a gestão de licitação. Em algum momento, quando você achar viável, você sai da gestão, sai do seu emprego e começa a empreender ou só focar na gestão, que também é muito bom. Acho que tem mercado, tem espaço para todo mundo. Tem espaço da forma como você quiser. Eu acho que essa que é a grande vantagem de você vender para o governo. Basta você, lógico, primeiro, e eu repito muito isso, tem uma meta definida, tem a clareza de onde você quer chegar e escolha o caminho que faz mais sentido para você. Não importa se você vai rápido ou devagar, o importante é você chegar no seu objetivo. Seja dispensa, seja pregão, seja como for. O Cláudio perguntou assim, como pagar os fornecedores utilizando o contrato como garantia? Usando o contrato como garantia, basicamente, ou você vai fazer via Broadfactor, ou você vai fazer Broadfactor ou via Antespagov.
Os dois você consegue fazer essa antecipação de recebível. Alguns bancos conseguem fazer isso. O que é essa antecipação de recebível? Você vai dar ali o seu contrato como garantia, né? O seu pedido como garantia para você conseguir um empréstimo. Normalmente, quando você vai pegar dinheiro no banco, o que o banco vai pedir para você? Ele vai pedir uma garantia real. O que é uma garantia real? Ou que você tem algum bem, né? Pode ser uma casa, pode ser um carro, quitado que você vai dar como garantia. Se você não pagar, ele executa aquele bem, né? Ele toma, né, o bem e como forma de garantia de recebimento. Na Broadfactor, no antecipagov, a garantia é o pedido. Então, você pode estar utilizando o seu pedido para alavancar dessa forma. Tá? Alguns bancos, poucos bancos, eu já ouvi falar que alguns bancos como Banco do Brasil, em algum momento já aceitou fazer isso, né? Pegar o contrato como garantia e dar um empréstimo. Só que você tem que consultar. Eu prefiro ir lá na Broadfactor, porque eu sei que lá é mais simples. Beleza. E a Lu Souza. Mano, te sigo há algum tempo e gostaria de saber como faço para iniciar vendendo água mineral. Água mineral? Água mineral. Beleza. Água mineral, aqui em Brasília, eu tenho um parceiro de água mineral, ele deve fazer seus 4 milhões de reais por ano vendendo água mineral. E qual que é o ponto? Água mineral. Caraca. Água mineral, galão de 20 litros, principalmente. Qual que é o ponto? É você ver o tamanho de mercado da sua região. Não sei de onde ela é, mas olha, faz uma análise do tamanho de mercado. Vamos supor que no seu mercado, aí no seu estado, seja uma movimentação de, sei lá, 6 milhões de reais. Todo órgão público vai precisar de água. Ele vai comprar o quê? Um galão de 20 litros, ou ele vai comprar um filtro. A maioria compra galão. E aí, a partir do tamanho desse mercado, você vai ver se você consegue bater a sua meta de faturamento dentro desse mercado. Vamos supor que a sua meta de faturamento é 300 mil no ano. Beleza. É compatível? Pelo tamanho de mercado e pela sua meta, dá para você conquistar esse resultado nesse mercado. Show de bola. Qual que é o próximo passo? Fazer uma análise do mercado, dos seus concorrentes. Quem são os seus principais concorrentes? Qual que é o preço médio praticado? Você consegue bater esse preço médio? Principalmente na parte de água, veja a cadeia de distribuição, veja se você vai ter distribuição suficiente para atender essa demanda toda. Tendo o preço, a partir do estudo, tendo a documentação necessária, fazendo todo esse planejamento, é só começar a participar que vai ter resultado vendendo água. Pode ser água 20 litros, a gente vende água de 500 ml, a gente vende água com gás, garrafinha de água com gás. Então tem mercado para tudo, água, refrigerante, suco, mas é importante você fazer essa análise e a partir da análise você saber se faz sentido ou não você seguir por esse caminho. Boa. E o Alan está querendo saber assim, é obrigatório a assinatura digital nos contratos ou posso assinar manualmente e escanear? O que acontece? Hoje a gente está vivendo na era da tecnologia. Isso. Né? Então, a maioria dos órgãos aceitam assinatura eletrônica. Né? Você assinar aí com certificado digital, com GovBR. Tem alguns órgãos que ainda exigem que seja uma assinatura física. Né? Você assinar o documento. Só que você pode, lógico, dependendo do edital, né, mandar digitalizado, mas o órgão normalmente vai querer que você envie o original também pelos correios. Então, quando tem essa necessidade da assinatura física, né, você vai ter que mandar o original pelos correios. Mas vai depender muito do edital, depender do órgão, então é importante analisar o que o órgão libera ou não. Certo. E o Nicolas? Tenho 20 mil. Dá para começar como? Nossa, 20 mil reais dá para começar muito bem, dá para buscar um resultado muito interessante. Eu começaria participando de dispensa. Não sei se ele já tem empresa ou não, se ele já tem um negócio ou não, mas partindo do princípio que ele não tem um negócio, eu abriria um MEI e começaria a participar de dispensa. Procuraria ali itens na casa dos 6, 7 mil reais, ali indo até no máximo 10 mil, porque o volume financeiro é maior, diminui a quantidade de concorrentes, eu já chego um dinheiro mais rápido. Lógico, determinaria uma meta de faturamento e, cara, 20 mil reais dá para fazer um negócio muito interessante. Não que ele precise ter esse dinheiro, mas se ele já tem para investir, facilita muito a vida, né? Então ele já consegue girar rápido os contratos. E o melhor caminho, mais rápido para ter um resultado é com dispensa. Então começando nas dispensas, fazendo vendas rápidas ali e alavancando esse dinheiro. Imagine você que começou com menos 70 Menos mil. 70. Então. Menos 70. E assim, é engraçado pensar isso, porque quando eu comecei, eu fiz tudo, aprendi tudo sozinho, né? Eu, o Álvaro, a Jacira, meu pai,
A gente foi aprendendo tudo ali, meu irmão, fazendo, acontecendo, dando canelada. E hoje já tem hoje tem aqui o nosso podcast aqui, ó. A gente conversando sobre isso, respondendo perguntas. Na minha época não tinha isso. E na minha época, quando eu comecei, vamos colocar assim, eu estava passando por um momento de transição. A gente estava saindo de um movimento presencial e indo para o eletrônico. Então, na minha época, eu tinha que levar documentação física no órgão, montar a pastinha de documento, eu tinha que levar no órgão. Igual os incas faziam, sabe? Papel, lembra do papel? Então, eu pegava o papel, imprimia. Na minha época, a gente mandava documentação pro órgão, sabe como? Nos pregões? Como? Sabe o que é fax? Fax. Sabe o que é fax? Meio que impressora? Boa! Rapaz, o fax... tipo assim, são duas impressoras que ficam conectadas, usa o cabo de rede de telefone, e eu escaneio aqui no meu fax, e o fax do outro lado imprime isso aí, né? Então, resumindo essa ideia do fax. Isso é muito antigo também. Pô, bicho, daí tu me quebra. Mas a ideia do fax é basicamente essa. Então, na minha época, eu mandava documentação por fax. Eu lembro que eu tinha clientes que eu basicamente tenho clientes alguns, que eu basicamente só participo da licitação. E nesses casos, né, eu participava da licitação e a equipe do meu cliente tomava conta de todo o resto do processo, envio da documentação e tudo mais. Aí teve um caso de um cliente, um projeto de 3 milhões e meio de reais. 3 milhões. A gente ganhou. Grupo Gerador, nunca vou esquecer. E eu tô aqui no chat acompanhando. Falei, cara, a gente mandou a documentação, vamos mandar aqui, não sei o que, beleza. A gente tinha 2 horas para mandar. E aí eu fui, e foi antes do almoço, foi tipo umas 11 horas, aí acabou, tinha até 1 hora para mandar, fui almoçar e o pregoeiro ia voltar 2 da tarde. Voltamos 2 da tarde, eu tô lá animado para acompanhar o resultado da final da licitação, se homologar e tudo mais. Quando eu volto, o pregoeiro desclassificou a gente. Oxi. Aí eu falei, caracas, por que ele desclassificou? Aí eu falei, Nilton, cara, desclassificaram a gente aqui, bicho, o que aconteceu? Veio, o que aconteceu? Não pode ser, não sei o que, ele foi ver. Aí deu um tempo, ele me ligou, Rodolfo, a minha secretária pediu um sinal de fax, que você tinha que pedir sinal de fax pro outro lado. Então você pegava o fax, ligava, e aí esperava a pessoa dar um sinal. Ela dava um sinal pro meu fax. Só depois disso? Só depois disso mandava, aí o fax começava a puxar a documentação, a minha documentação, e saía lá do outro lado. E o que a secretária fez? Ela ligou lá no número do órgão, que estava no edital, para pedir o sinal de fax. E não conseguiu não recebeu o sinal de fax. Ninguém atendeu, ninguém deu o sinal de fax para ela, ela esqueceu de mandar. Nossa. Esqueceu de mandar a documentação. Mas não esqueceu de mandar pelo fax. Então, assim, hoje o processo é tudo eletrônico. A gente escaneia, cara, tu pega o celular, tu escaneia, faz um PDF, sobe no site, faz o upload. A documentação que tu faz é no CICAF, é tudo online. Antigamente eu tinha que pegar a documentação, aí eu tinha que escolher o órgão, o órgão físico, para eu levar a documentação, para eu fazer o cadastramento. Todo mês eu tinha que ir lá. Era terrível, terrível. Era muito comum perder licitação porque não tinha documentação atualizada no CICAF, porque tinha que ir fisicamente no órgão. Hoje você pega ali, faz ali o negócio acontecer rapidão. Então, assim, hoje a informação ela tá aí para quem quiser. Né? Não tinha um Rodolfo me ensinando naquela época, não tinha um podcast, não tinha um licitante de sistema, não tinha curso, não tinha nada. Então a gente aprendeu muito na canelada. Então hoje o processo de aprendizado está muito simples, está muito mais fácil começar hoje. E cada vez mais o governo está comprando mais, cada vez mais o volume financeiro que o governo gasta está maior, tem mais oportunidade. Então quem quiser realmente aproveitar, cara, tem um mar de oportunidade aí. Basicamente, achar a oportunidade que faz sentido, começar a participar, seja com a sua empresa, seja fazendo gestão de licitação e fazer dinheiro. Acho que no final das contas, o que realmente importa é isso, né? É a pessoa conseguir ter um resultado. Seja ela fazendo com a empresa dela, seja ela fazendo a gestão de licitação. Rodolfo, a Jacira perguntou isso aqui. Ao vender para o governo, se não tem um estoque, como saber o valor, a margem e o preço? O processo que eu vou te falar agora, a maioria das empresas não faz, é por isso que elas perdem oportunidade, por isso que muitas quebram. Quando a gente pensa em vender para o governo, você não tem que ter essa preocupação em ter estoque. Você não tem que ter essa preocupação em já ter o espaço físico abarrotado, não. Você tem que ter um bom parceiro, você tem que ter um bom fornecedor. Quando o governo ele anuncia uma oportunidade, ele anuncia uma compra, ele vai descrever o produto que ele quer comprar. Ele vai falar, olha, eu quero comprar um copo de 300 ml de vidro. Então, o que você tem que procurar? Um copo de 300 ml de vidro. Já tem o que comprar? Não, você tem que procurar um fornecedor. Por quê? Porque o órgão ele vai falar para você, você tem tantos dias para me entregar esse produto. Então, você vai procurar um fornecedor
E quando você consultar esse fornecedor, você vai pedir uma cotação de preço e você vai perguntar um prazo que ele demora para entregar para você. E o seu desafio é comprar e entregar em um prazo menor do que o órgão está te dando. Então vamos supor que na disputa o órgão está te dando 30 dias. O teu fornecedor te pede 15 dias para fazer chegar para ti o copo. E o teu processo de entrega com a transportadora demora 5. Então o teu processo total demora 20. O órgão está te dando 30. Então o teu prazo não é menor que o prazo que o órgão está te dando? Sim. Então pronto, é isso que você precisa entender. Então qual que é o grande segredo? Ter um bom fornecedor, um bom parceiro e sempre ficar atento a isso. O prazo de compra e entrega ser menor que o prazo que o órgão está te dando. Basicamente é isso que você tem que ter em mente. Rodolfo, quando eu for participar, eu já tenho que ter o produto? Não. Faz a parceria com o órgão, faz a parceria com o fornecedor, ganhou, aí sim, quando você receber o pedido, aí sim você compra e entrega. Mas basicamente é isso, é ter um bom fornecedor, um bom relacionamento com o fornecedor para você conseguir pegar o preço com ele, fazer sua composição, participar da disputa, ganhar e só depois comprar. Até que é fácil. Rodolfo, e o teu xará aqui que tá perguntando, o Rodolfo, quanto tempo depois de homologado a dispensa para a emissão do empenho? Isso aí vai depender de órgão para órgão. Tá? Normalmente o prazo da dispensa ele é muito mais rápido do que um pregão. Sim. A dispensa, pela característica dela de ser uma venda mais rápida, mais emergencial, o órgão normalmente já pede ali, acabou a dispensa, homologou, normalmente ele já pede. Mas isso quem vai determinar é o próprio órgão. Então acabou a dispensa, normalmente eles entram em contato com você para alinhar os pontos, você pode tentar entrar em contato com eles também para saber se já tem um empenho ali em vista. Então, entre em contato ou aguarde o contato deles que o processo normalmente é rápido, mas quem determina realmente o prazo é o próprio órgão. Luizão, tem mais alguma boa aí? A gente já passou por tudo praticamente, meu amigo. Já passou pela maioria. Pela maioria, então fechou.